Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1. Nós iremos começar hoje uma jornada nesta carta, onde iremos meditar em todo este livro, não sei por quanto tempo, mas certamente será uma jornada, uma trajetória edificante, porque esta carta é de uma preciosidade para a igreja do Senhor Jesus. E eu quero intitular essa jornada como peregrinos no mundo. É o que somos, peregrinos no mundo. Essa jornada vai estar baseada no capítulo 2, no versículo 11, quando o apóstolo Pedro diz à igreja do Senhor Jesus: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Somos forasteiros. E como forasteiros temos uma jornada. E essa jornada ela é feita de grandes desafios. O nosso objetivo será explorar esta carta de forma prática, de forma aplicada, porque nós temos aqui, nesses 5 capítulos, lições fantásticas para a nossa vida. Claro, um confronto é certo. E nós iremos aprender, como peregrinos que somos neste mundo, e iremos também crescer na fé em Cristo. Este é o nosso desafio. Estamos num mundo conturbado e que precisamos, sim, defender a nossa fé. E com base nesta carta, nós teremos alguns passos que o apóstolo Pedro nos dará como orientação. Ele que foi inspirado pelo Espírito Santo. Este tema tem o seu valor, porque nós temos aqui, diante de nós, a facilidade de nos enraizarmos neste mundo. É tendência nossa criar alicerces neste mundo. E a palavra de Deus vai tentar, pelo menos nesta carta, nos levar ao caminho do desmame deste mundo. Precisamos desapegar deste mundo. E para isso, nós precisamos da ação do Espírito Santo. É natural haver um apego nosso às coisas deste mundo, a pessoas, a bens, a memórias. Nós somos, por natureza, possessivos. Gostamos daquilo que chamamos de meu, de nosso. E às vezes esse meu e esse nosso nem sempre está relacionado com aquilo que é de Deus. Então, na exposição desta carta, eu quero levar você por este caminho de desapego às coisas deste mundo, mas também despertar no seu coração e no meu coração saudade. Saudade daquilo que nunca, na verdade, vimos realmente ou pegamos. Saudade da pátria celestial. Saudade do reino eterno. Saudade de Jesus, de viver com Jesus face a face. E eu quero dizer para vocês, crianças, que o lar celestial é bom, é maravilhoso, e é melhor do que o parque da Disney, ou é melhor que o parque da Warner. E ainda é melhor do que uma piscina
num dia quente de verão. É melhor, sabe? É bem melhor que as férias da escola. É muito bom o lar celestial. E para vocês que gostam dessas comidas boas assim, é melhor do que um hambúrguer com queijo cheddar, com bacon e com tudo que você puder colocar dentro daquele hambúrguer. O reino celestial é bem melhor. Ou melhor do que uma pizza de 4 queijos, coberta de calabresa, com borda de catupiry. É bem melhor. E para os brasileiros não pode faltar dizer que é bem melhor que um churrasco com carne maturada, picanha, maminha, ou até a wagyu, que eu não conheço porque é muito caro. É bem melhor. Mas também é bem melhor que um bacalhau. E eu acredito que é bem melhor que caracóis. É melhor do que qualquer coisa nesse mundo. O lar celestial é incomparavelmente melhor. E eu quero despertar no seu coração e no meu esta saudade. A saudade do lar celestial. Essas coisas são boas, mas são passageiras. Elas logo vão embora. E nós precisamos aprender com Pedro aqui, como igreja, a como viver neste mundo. E como viver na igreja. Pedro vai nos dar lições fantásticas que nos apontam esse bom caminho do relacionamento da fé, da comunhão dos santos. Pedro vai nos mostrar uma jornada maravilhosa. E também vai nos ajudar a tratar com o nosso coração, principalmente com as motivações erradas e com interesses que às vezes não estão na direção de Deus. Mas antes de lermos o texto, deixe-me fazer 2 colocações importantes aqui para você que vai acompanhar essa jornada. A primeira orientação é que este livro é de uma qualidade maravilhosa porque a sua inspiração é dada por Deus. É Deus que fala por meio deste livro. Não é simplesmente Pedro falando. É o Espírito Santo que fala por meio deste livro. E ele está tão harmonizado com o conteúdo bíblico que ele foi o primeiro livro considerado canônico. Não o primeiro livro escrito, porque aí foi Marcos, parente de Pedro e que ouviu também de Pedro. Mas o primeiro livro considerado canônico foi a carta de 1 Pedro. Por sua harmonia com o Antigo Testamento, com a história de Jesus e com a redenção em Cristo Jesus e com a vida prática da igreja. Por isso, ele é inspirado e também a iluminação do Espírito Santo, aquele que inspirou, ela cai sobre nós aqui hoje, para que entendamos. E por isso que um livro tão antigo, escrito há tantos anos atrás, tem tanto sentido para a nossa vida hoje, porque o Deus que inspirou é o Deus que ilumina. O Deus que inspirou é o Deus que traz luz à nossa mente, ao nosso coração, para compreender estas verdades. Ele não muda. Ele sim é o mesmo. Segundo lugar, eu quero, como orientação para você, de leitura. Pegue esse livro e leia do primeiro ao último versículo em uma sentada. É rápido, 10 minutos. Mas depois que você fizer isso, comece a reler este livro pausadamente, remoendo, meditando em cada palavra. E veja bem, esse livro tem palavras que você vai precisar buscar o entendimento no dicionário. Então você vai precisar desse exercício para compreender. Leia este livro como uma carta que você recebeu de um amigo. Você não lê um pedacinho, depois fecha a carta e volta a ler. Você lê a carta do começo ao fim.
Essa é uma carta de um amigo para você, do amigo Jesus. E depois leia, pensando e refletindo nas verdades. Pois bem, feita esta introdução, leia comigo o versículo 1 e o versículo 2 de 1 Pedro. Versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Queridos, é claro que nós temos aqui, logo de forma direta, o apóstolo Pedro tratando conosco com este tema de peregrinos no mundo, de forasteiros. E é interessante que às vezes a gente começa a pensar sobre esta palavra, peregrinos, forasteiros, exilados, e aí surgem muitas ilustrações na nossa cabeça, ou pelo menos muitos assuntos relacionados à peregrinação. Todos nós conhecemos isso, porque por aí você começa a ver cada um apontando um estilo de peregrinação. Até mesmo aqueles que não têm uma peregrinação se consideram peregrinos no mundo, mesmo sem um caminho definido e sem um destino a chegar. Agora, é interessante que nós temos a peregrinação dos religiosos, aqueles que pagam promessas e vão peregrinar, andando por aí, pagando suas promessas, como os muçulmanos que vão a Meca e fazem as suas peregrinações. E fazendo isso, já estão garantidos, de alguma forma, no cumprimento da sua lei islâmica. Temos também aqueles que se aventuram para a busca de uma espiritualidade, como aqueles que vão pelo caminho de Santiago, buscando ali, de alguma forma, uma ministração mística. A gente sabe que existe esse tipo também. E tem aqueles que são andarilhos. Somos peregrinos no mundo, estamos andando por aí, sem destino, sem um caminho a chegar. Mas é interessante que nessa peregrinação aqui, nós encontramos uma parte difícil, um momento difícil para a humanidade, principalmente aqueles que sofrem por guerra, a dispersão. Quando a peregrinação ela é forçada, ela leva o outro a deixar a sua pátria, a deixar a sua casa, a deixar a sua nacionalidade e buscar refúgio em outro lugar como socorro para aquele momento. O noticiário deixa bem claro como isso acontece. Às vezes acontece assim, de forma imediata, em uma surpresa. E em países onde o conflito é iminente, há sempre regras, ou um kit de sobrevivência, né? Inclusive na Europa agora tem essa ideia de termos um kit pronto, né, para a emergência, para uma situação difícil. Às vezes eles têm uma mala com os documentos, tudo prontinho ali, e no momento de dificuldade já pega a esposa, o pai e os filhos, e aí vai por aí afora buscando socorro, refúgio, para aquela situação. E é interessante que, quando a gente olha para isso, a gente logo percebe que o desejo do coração daquelas pessoas é o retorno. O retorno para casa, o retorno para o seu lar, o retorno para a sua cultura, o retorno para aquilo que é de bem maior. E olhando para a nossa vida como cristãos, nós estamos aqui, sim, peregrinando. E não encontramos aqui, nesse campo de refugiados, que é este mundo, que Pedro vai chamar de Babilônia, lá no capítulo 5, versículo 13. Nós não encontramos aqui a nossa identidade. Nós não encontramos aqui algo que nos identifique e que diga, eu sou daqui. Por quê? Porque o meu coração, a minha alma, deseja
algo superior a isso. E o que ela deseja é aquilo que está ligado a Deus. Esse deve ser o nosso sentimento, porque nós não pertencemos a esse mundo, de forma alguma. Precisamos abrir mão daquilo que nos amarra e buscar entender a vida além dessa perspectiva horizontal, de uma hermenêutica debaixo do sol. Precisamos olhar acima do sol, na perspectiva eterna. O que move a sua vida, os seus sonhos, os seus desejos mais íntimos, é aquilo que está estabelecido pela palavra de Deus? Se sim, então você é um peregrino. Peregrino neste mundo. Você entende isso? O que é ser peregrino neste mundo? Nós precisamos entender. Nossa vida aqui é temporária. Por mais que demore, e às vezes a gente acha que está a viver muito tempo, o pastor João Nunes, como o mais velho, ele pode nos dizer isso. Por mais que demore, que você consiga viver 100 anos, é temporário. Relacionado àquilo que está acima do sol. A vida que nos é proposta por Deus. Claro que nós não podemos também olhar para este mundo, tendo em vista que somos peregrinos, e descartar a nossa relevância, o nosso papel, quem nós somos. Nós não podemos descartar. Temos uma função e temos que aproveitar de forma muito especial o que Deus colocou em nossas mãos. Temos que aproveitar para viver aquilo que é essencial. Por quê? Por mais que eu lute por um império neste mundo, eu não levo nada. Nada. Do jeito que a gente chega, a gente sai. E isso, olhando para a vida nessa perspectiva, nós passamos agora a remodelar o nosso comportamento, a nossa forma de ser, o que é prioridade na nossa vida. E claro que nós podemos fazer uma lista e colocar as nossas prioridades, a começar por Deus. E dentro dessas prioridades também tem o nosso papel como peregrinos neste mundo, onde devemos manifestar a glória de Deus, onde Jesus deve brilhar através da nossa vida. Então o apóstolo Pedro aqui logo nos dá algumas orientações nesses versículos introdutórios. E assim, estes versículos são 2 versículos, mas ele resume todo um conteúdo da fé cristã. Ele traz todo um embasamento para a nossa vida como crentes neste mundo. E o primeiro embasamento é que Pedro aqui se identifica logo como aquele peregrino especial dado pelo Senhor a este mundo. E ele vai dizer, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele se identifica, e ele se identifica como ele é e por quem ele é. E se a gente for fazer aqui uma abordagem sobre a vida de Pedro de forma muito rápida, nós vamos perceber que Pedro foi chamado por Jesus, quando ainda pescador, foi dada a atividade de pescador de homens, falhou aqui, quebrou a cabeça ali, errou muitas vezes, mas foi restaurado por Jesus. João 21 vai nos mostrar como ele foi restaurado, transformado, e depois daquela transformação, ele vai ser usado pelo Espírito Santo, e Atos
capítulo 2, nos deixa este registro de Pedro pregando o maior dos sermões que nós podemos assim chamar pós-ressurreição de Jesus, onde 3.000 pessoas foram alcançadas, batizadas, transformadas. Depois disto, no capítulo 3, ele vai subindo ao templo, encontra um coxo, e aí pede-lhe uma esmola, e ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Um homem de palavra, um homem também usado pelo poder de Deus. Mas também, isso não isentou dele sofrer por amor a Jesus. Veja Atos capítulo 5, ele vai ser surrado juntamente com os outros e vai se sentir feliz. Eles vão se regozijarem, porque foram maltratados por causa do nome de Jesus. Este homem, sim, foi usado por Deus para alcançar também os gentios, não só os judeus. Cornélio foi um deles. E ali ele recebe uma visão que é um divisor teológico para nós, no livro de Atos. Onde uma visão mostra uma porção de animais impuros. E a missão é: mata e come. Ele diz: jamais, nunca toquei em coisa impura. Não torne impuro aquilo que eu tornei puro, disse o Senhor. Claro que era uma referência aos gentios. E aí nós encontramos esse homem sendo usado por Deus para levar o evangelho, para mostrar às pessoas o poder de Deus e também o ensino à igreja do Senhor Jesus. Agora, aqui também essa frase de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, coloca por terra alguns ensinos que nós temos dentro da história acerca dele e que isso não é válido. Como ele recebeu o nome de o primeiro Papa, sendo assim simbólico. Porque o papado ele só vem instituído depois do século IV ou século VI, por aí, pelo Papa Leão. Mas veja bem, Pedro se diz apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala isso, ele está se colocando debaixo do Senhor Jesus, em submissão, em dependência e em convicção de missão. A frase aqui, apóstolo de Jesus Cristo, cabe todo esse arcabouço de missão. É tanto que a palavra missionário não existe na Bíblia. Se queremos ter uma palavra missionário na Bíblia, é a palavra apóstolo, enviado. Então, Pedro se diz enviado de Jesus Cristo, aquele que foi comissionado para uma missão. E aquele que é comissionado para uma missão, independente do que vai acontecer, ele se submete. Independente se ele vai ter recurso ou não, ele depende daquele que o mandou. E a convicção: haja o que houver, ele vai fazer, ele vai realizar, ele está disposto. E nós missionários sabemos muito bem o que é isso. Se submeter, independente daquilo que está pela nossa frente, ao que o Senhor nos mandou fazer. Às vezes as lágrimas, elas são inevitáveis. O desejo de voltar para casa também. Quantas vezes na Guiné-Bissau eu não quis preparar a minha malinha e correr de volta para casa? Mas durante 17 anos Deus me plantou ali e me segurou ali e eu não tinha para onde correr. Por quê? Foi Ele que me enviou, me encaminhou. E é interessante que Pedro, se colocando dessa forma, ele se coloca em uma submissão ao seu Senhor, e a própria tradição vai nos mostrar que isso foi muito claro na vida de Pedro, quando ele nem sequer se achou digno de ser crucificado como foi o seu Senhor. Ele, então, optou por uma crucificação de cabeça para baixo. Então, Pedro deixa bem claro aqui que ele é apóstolo de Jesus Cristo.
E outra coisa que é muito importante é que ele tem autoridade apostólica. E veja bem, por que isso é importante? Porque tem muita gente hoje por aí se dizendo apóstolo e não tem essa autoridade, não tem esse direito, não pode se intitular, porque apóstolo do Senhor Jesus Cristo foram aqueles que ele comissionou, que ele encaminhou de forma pessoal e direta. Encerrando em Paulo. Então nós não precisamos de um apóstolo. E como diz o reverendo Augusto Nicodemos, se você quer um apóstolo, abra o Novo Testamento que você vai se deparar com um. Aqui temos um, o apóstolo Pedro, falando-nos por meio da revelação dada pelo Senhor. Então nós temos aqui o apóstolo Pedro se apresentando e também mostrando a quem ele se refere. Ele se refere, então, veja comigo o restante do versículo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Meus irmãos, esse termo aqui, de endereçados aos eleitos que são forasteiros, é aquela ideia de que você está num local e você não faz parte daquele lugar. E temos dois termos no grego para a palavra forasteiros. E um que tem algum direito e o outro que tem um pouco mais de direito, mesmo assim não tem o mesmo direito de um nacional. Aqui para nós que somos a maioria imigrantes, quando você recebe a sua autorização de residência provisória, você tem alguns direitos, certo? Mas não todos. Quando você recebe a sua autorização de residência permanente, o seu nível sobe. Tem mais outros direitos, certo? Quando recebe a nacionalidade, aí já é outra coisa. Mas é mais ou menos isso. Mesmo a permanente como a provisória não te dá o direito de ser chamado de nacional. E até aqueles que são nacionais, mesmo você tendo o título de nacionalidade, não vão te considerar parte daquele povo, porque você é um estrangeiro. É um estrangeiro. Porque o que faz de você daquele lugar é o fato de você ser daquele lugar. E aqui nós temos o apóstolo Pedro falando isso dessa forma muito direta. Somos forasteiros, não pertencemos. Agora, eu sei, uma palavra ficou para trás porque ela vai ser explicada mais à frente. Quando nós olhamos aqui para essa palavra, eleitos de Deus, nós devemos perceber que Pedro está chamando a atenção de toda a igreja do Senhor Jesus. Agora, é interessante que esses que são forasteiros aqui, que estão sofrendo, passando por dificuldades, eles estão ali dentro de uma condição adversa, em um local extremamente hostil a eles, e nessas condições eles estão ali sofrendo a perseguição, sofrendo com a rejeição. Por quê? A palavra dispersão dá essa ideia de sofrimento, daqueles que foram expulsos do seu país, da sua pátria, e agora estão por aí afora. Lembra de Atos capítulo 8, versículo 1, com a perseguição que vem, muitos foram dispersos e saíram como forasteiros por aí afora para defender a sua fé. Esses que estavam ali, nessas cidades chamadas aqui, eles também são referenciados lá em Atos capítulo 2, se você observar do versículo 9 ao versículo 11. Então, de alguma forma, esses já tinham um contato com Pedro, mas Pedro também participou ou passou por aquele lugar pregando o evangelho, bem como também Paulo, embora alguns digam que Paulo não chegou propriamente dito nessa parte da Ásia, porque quando ele quis ir, o Espírito Santo disse, não, você vai para outro lado, você vai para a Macedônia. E aí tem essa questão da dispersão, de serem expulsos do seu lugar, da sua nacionalidade, e agora devem viver totalmente fora daquilo que eles podiam chamar de seus. E vejam bem,
Pedro vai trabalhar aqui de uma forma muito direta que esses forasteiros estavam em sofrimento. Por isso, um dos temas principais desta carta é o sofrimento do cristão. Se você observar, no versículo 6 e no versículo 11, ele vai falar de sofrimento. E ele vai falar da contribuição desse sofrimento para a vida do forasteiro, do peregrino. Às vezes a gente descarta e desvaloriza o sofrimento na nossa vida quando o sofrimento é inteiramente positivo. O sofrimento não dá a ideia somente de que você sofre porque está pecando. Não é isso. Às vezes o sofrimento é uma ação disciplinar de Deus e um meio de graça para fortalecer a nossa fé, como nos diz aqui o versículo 11 de 1 Pedro, capítulo 1, que é justamente a partir do exemplo de Cristo que nós sofremos. Se Cristo sofreu, porque eu não sofreria também? Agora veja o capítulo 4, versículo 13. O que é que Pedro vai dizer? Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Pule agora para o versículo 10 do capítulo 5, onde ele vai dizer: ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Pedro está dizendo aqui, o sofrimento tem valor. E o nosso paradigma de sofrimento é Cristo, porque em Cristo tem o sofrimento por causa do nosso pecado, mas em Cristo também tem a vitória por causa da nossa necessidade. Ele vai à cruz para nos libertar. E aí ele vai dizer em João 16:33, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Precisamos valorizar também o sofrimento. E Pedro vai chamar de mentiroso aqui todo aquele que prega o triunfalismo, a prosperidade, o hedonismo, a vida pela vida e o prazer acima de tudo. Ele vai chamar de mentiroso. Porque ele vai dizer, o sofrimento tem o seu valor, tem suas alegrias, vale a pena entender o que é sofrer, mas sofrer por Cristo, sofrer pelo Senhor. Veja bem, nós somos convidados a entender que o sofrimento ele vai fortalecer a nossa fé. Veja bem o que diz Pedro no versículo 21 do capítulo 2. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Você quer seguir Jesus? Você quer ser peregrino nesse mundo? Você quer sentir saudade do céu? Você quer desejar o melhor lugar de todos? Então, tome a sua cruz. Siga Jesus. Diga não para a sua vontade e sim para a vontade de Deus. Abra mão daquilo que te prende aqui e que te tira os olhos da graça de Deus. Por quê? Para entender isso, nós precisamos conferir o versículo 2. Porque se eu falar aqui de sofrimento, de alegria no sofrimento, de prazer no sofrimento, de olhar para Jesus e para o sofrimento de Jesus, você vai sair dessa igreja por essa porta e nunca mais voltar se você não entender o versículo 2. Porque o versículo 2 vai dizer, olha, estes são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Para entender quem nós somos como peregrinos, só estando nessa condição de eleito. Eleito por Deus. E aqui vem a briga, quando se trata de livre-arbítrio de quem escolhe, se eu escolho ou se Deus escolhe. E a questão aqui não é essa agora, porque é claro, se a palavra diz a presciência de Deus Pai, está dizendo que Ele conhece antecipadamente aqueles que são peregrinos. E se Ele conhece antecipadamente, é porque Ele elegeu. Não é baseado na teologia do relacionamento, onde a pessoa diz, Ele vai conhecendo conforme a pessoa vai se decidindo por Ele, querendo Ele. Não. O eleito não tem como dizer não. Ele vai se entregar. Mesmo que isso seja para ele sofrimento, mesmo que isso cause dor, ele vai querer viver para o seu Senhor, pela presciência de Deus Pai. Ele conheceu antecipadamente cada um daqueles que são seu. Todo o seu povo é conhecido antecipadamente por Ele. E Ele vai fazer a obra, e Ele vai alcançar, e Ele vai transformar, e Ele vai gerar tudo o que é necessário para que esse eleito reconheça que Ele o chama para si. Agora, para isso, nós percebemos que é uma obra trinitariana. Como assim? Nós temos aqui a Trindade trabalhando para que o seu povo seja alcançado em santificação do Espírito. Não é uma ação nossa, meus irmãos, porque o desejo do nosso coração é outro. O desejo do nosso coração é inclinado ao pecado, a fazer aquilo que não agrada a Deus, mas o Espírito Santo vem e santifica, modifica as nossas inclinações, para que a gente olhe para o Senhor. É o Espírito Santo que faz isso. Pela obra de Jesus, aspersão, aqui é purificação, em outras palavras. Aspersão, que está ligado lá a Êxodo capítulo 24, quando Moisés pega o sangue, o livro da aliança, e ele diz agora, sejam todos purificados, e ele aspergiu o sangue sobre o povo, para que assim fosse dito, este é povo de Deus. Claro que aqui me cabe a vontade de falar do batismo de aspersão, mas vamos deixar isso para um outro momento. Contudo, nós vemos aqui essa graça de Deus, que nos dá segurança neste mundo como peregrinos que somos. Antes a aliança era estabelecida ao povo de Israel, mas agora ela tem uma nova configuração. Veja o versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro. Nessa nossa abordagem ampla. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São esses que foram alcançados pela Trindade. O Pai elegeu, o Espírito santificou e o Filho redimiu. Ou mudando a ordem, o Pai elegeu, o Filho redimiu, o Espírito santificou. E até a nossa obra hoje de santificação, ela não tem iniciativa em nós. Ela tem iniciativa em Deus. É Ele que gera em nós esse desejo de sermos santos. Porque esse é o desejo do Senhor. Versículo 16 do capítulo 1, ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Nós não somos santos porque necessitamos de algo, ou de estar melhor com o grupo. Não, é porque Ele é santo. E porque Ele é santo,
ele faz com que sejamos santos. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer que aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o Senhor agindo em nós e trazendo essa vida com Ele para a glória do seu nome. Queridos, nós podemos perceber aqui claramente que para que eu entenda que eu sou um peregrino, que eu sou um eleito de Deus, eu preciso de algo. E Pedro conclui dizendo, esse algo é que a graça e a paz seja multiplicada sobre você. Sem graça, jamais seríamos alcançados. E essa paz é que modifica a nossa relação com Deus. Porque antes éramos inimigos da cruz de Cristo. Romanos capítulo 5. Mas hoje, porque fomos alcançados pela graça, temos paz com Deus. Podemos viver para Deus e para a glória de Deus. Agora veja bem, cristianismo, vida com Cristo, um peregrino do Senhor neste mundo, não é um código moral, um comportamento ético, mas é, antes de tudo, uma ação soberana e graciosa de Deus, uma iniciativa do Senhor. Só pode dizer, eu sou peregrino e não vou me apegar a este mundo, aquele que foi eleito e foi alcançado pela graça. E agora ele pode sofrer qualquer situação, mesmo que isso o coloque em um contexto de dificuldade. Porque, meus irmãos, nós precisamos dessa vida. Nós precisamos da vida com Cristo, agindo em nós. No momento onde tudo está em paz, é muito tranquilo, é muito bom. Mas no momento em que as coisas ficam difíceis, aí nós precisamos entender que essa alegria deve dominar o nosso coração. Como peregrinos, devemos renunciar os prazeres do mundo e desejar ardentemente a pátria amada. Como peregrinos, não podemos nos importar com as dificuldades, abandonando a nossa fé. Como peregrinos, nós precisamos olhar sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como peregrinos, devemos sempre nos alegrar, mesmo que seja no sofrimento, e dizer, como disse Jesus, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Nós somos peregrinos do Senhor e devemos brilhar para a glória de Deus, brilhar neste mundo e refletir a glória de Deus. Assim começa a nossa jornada como peregrinos neste mundo, com base na carta deixada-nos pelo Espírito Santo através do apóstolo Pedro. Deus nos abençoe.